Motivo de grande alegria podemos estar reunidos para juntos celebrar ao Senhor. Gosto sempre desse tempo quando nós podemos passar juntos. E para mim, especialmente hoje, é um motivo muito especial a presença de algumas pessoas que são muito especiais. A minha filha, Júlia, que veio comigo hoje, está conosco aqui essa noite. Mas também eu tenho o pastor Antônio e a Lucilene. Se os irmãos não acreditam, pode não acreditar, mas nós já fomos jogadores de vôlei. Numa outra época da nossa vida, nós nos conhecemos ali em Laranjeiras, desenvolvemos o nosso relacionamento, a nossa amizade. E o pastor Antônio, mas para mim, Antônio sempre foi uma pessoa exemplar, uma pessoa dedicada, uma pessoa focada. E a Lu também tem sido assim, uma mulher de Deus, uma mulher que tem se entregado para missões também, abençoado a vida de muitas pessoas. Então os dois estarem aqui, eu sei que está de férias, né? Aí está aqui hoje. Para mim é muito gratificante ter a presença de vocês. Deus abençoe a vida de vocês e sabe que pode contar comigo. Agora que estamos juntos aqui, sabe que podem contar comigo. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu vou projetar também o texto. Nós vamos estar falando, continuando aquela série de mensagens que tenham falado sobre encontros que mudam vidas. E hoje a gente vai falar sobre lutando pelo que realmente importa. E vou usar o texto de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 até o versículo 56. No entanto, eu não vou usar todo o texto. Eu fiz um salto aí. E aí os irmãos podem acompanhar pela palavra de Deus, pela sua Bíblia, ou pela projeção que a gente tem aí. Lucas 8, de 40 a 56, nós lemos assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então a gente vai dar um salto agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E é em cima deste texto que nós vamos estar refletindo um pouco mais sobre um outro encontro que teve a sua vida mudada. Um outro encontro com Jesus que teve a sua vida mudada, mas pelo fato dele ter lutado pelo que realmente importa. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela palavra lida nesse instante. Pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente para que possamos compreender e aprender aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar hoje. Entendemos que um recado do Senhor para os nossos corações hoje é através desse texto. Um texto que já foi pregado e ensinado em vários momentos na vida da igreja, na nossa vida, mas que eu creio que hoje tem uma outra lição para nós. Ajuda-nos a compreender estas lições e ajuda-nos a de fato aplicar nas nossas vidas, para que possamos entender que vale a pena lutar
pelo que realmente importa. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. O grave problema vivido pela sociedade nos nossos dias é que muitas vezes as pessoas estão desistindo daquilo que realmente tem significado. Muitas vezes as pessoas estão abrindo mão daquilo que é importante para a sua vida e estão desistindo. Pode ser por algumas situações que sejam difíceis de lidar no dia a dia e a pessoa acaba desistindo. Muitas vezes a pessoa desiste de um sonho, por exemplo, de estudar, de entrar numa faculdade, de poder ali se formar em um curso, numa área que seja muito interessante, e ela acaba desistindo desse sonho, abrindo mão desse sonho, por conta das pressões, talvez pela falta de condição de pagar uma faculdade particular, a falta de tempo de estar estudando numa universidade pública, porque o horário é diferenciado. Enfim, nós podemos perceber que muitos momentos da nossa vida, momentos difíceis, eles nos pressionam, fazendo com que nós venhamos abrir mão de continuar lutando, insistindo com aquilo que realmente é importante ou seria importante para cada um de nós. A história que nós lemos, ela vem tratar exatamente desta situação. Quando a gente olha para este texto da palavra de Deus, eu fico olhando para um homem que abriu mão de muitas coisas para poder lutar por aquilo que realmente era importante para ele. Nós vamos aprender com Jesus e com Jairo que ainda vale a pena lutar, que ainda vale a pena lutar por aquilo que é importante para você. O que pode ser importante para você? Sua família, por exemplo. Vale a pena lutar pela sua família. Muitas pessoas, diante de tantas dificuldades na vida conjugal, preferem o divórcio, preferem se separar, porque acham que aquilo ali pronto vai resolver todo o problema. É muito rápido, é rápido. Mas eu entendo que, pelo que Jesus ensinou e pelo que Jairo passou, vale a pena lutar pela família. Os sacrifícios que precisam ser feitos, precisamos muitas vezes abrir mão de determinadas coisas para podermos alcançar um bom resultado. O fato é que nós não podemos deixar de lutar. Pode ser pela sua família, pode ser por uma boa colocação no seu local de emprego, pode ser por uma boa condição de estudo para você, ou até de repente por uma viagem que você queira fazer para poder investir nos seus estudos, no seu conhecimento. Eu não sei. Deus sabe, Deus conhece e Deus tem sonhos para cada um de nós. O importante é nós termos a consciência de que vale a pena lutar pelos sonhos de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos olhar para esta história e tirarmos daqui pelo menos 3 lições importantes que vão nos ajudar a entender que podemos dar passos positivos a lutarmos pela nossa família, a buscarmos mudança na nossa própria vida, a alcançarmos assim a realização dos nossos sonhos, pela vontade de Deus, pela ação de Deus. Primeira característica que eu vejo nesta história, que Jairo, este homem, ele buscou o melhor para a sua vida. O versículo 41 e 42 nos diz: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Quem era Jairo? Quem era esse camarada? Que ele teve inclusive o seu nome citado nos textos da Escritura Sagrada. Jairo era o presidente da sinagoga. Era um homem responsável de administrar e ordenar o culto público. Jairo era a pessoa mais importante, podemos dizer assim, no contexto religioso, porque ele era o administrador, o presidente daquela sinagoga. Ele coordenava todas as coisas, e isso era uma posição de status naquele contexto social.
Jairo havia então alcançado uma posição na sua vida de uma boa situação, uma boa reputação. No entanto, este homem tão respeitado, que tinha um status social diferenciado, o que acontece? Ele vai ao encontro de Jesus, porque um problema que estava perturbando a vida deste homem tomava conta de todo o seu ser, de toda a sua pessoa. A sua única filha estava doente e estava à beira da morte. O interessante é que o único evangelho que cita a idade da menina foi o evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos, quando nós encontramos esta história, eles citam apenas que a menina estava doente, mas Lucas fala, a sua filha de quase 12 anos estava à beira da morte. É uma característica interessante para nós podermos pensar o seguinte: naquela cultura, naquele contexto cultural, uma adolescente, uma menina de 12 anos, ela estava passando de uma fase na sua vida em que ela se tornaria, então, podemos dizer assim, aquela fase que a gente faz a festa dos 15 anos, e lá podemos entender que era com uns 12 anos, a menina passava de ser uma menina, de ser uma criança, agora uma moça, uma mulher, e ela inclusive poderia ser prometida a casamento. Com 12 anos, ela poderia ser prometida a casamento. Havia um contexto cultural nesse sentido. Talvez tenha sido essa a intenção de Lucas, de mostrar que Jairo tinha apenas uma única filha, sua única descendente, seu legado de vida. E aí o que acontece? Essa única filha, de 12 anos, que agora estava passando por uma nova fase da vida, estava à beira da morte. E aí levou então esse homem a romper com todos os preconceitos e orgulho. Porque Jairo, juntamente com muitos outros líderes religiosos, eles não gostavam de Jesus. Eles achavam Jesus um herege, um agitador. Eu disse para vocês que Jesus frequentava as sinagogas, mas nem todas as sinagogas permitiam a entrada de Jesus. Existia um grupo de religiosos que em determinadas sinagogas que não queriam a presença de Jesus. Então, para este grupo de religiosos, Jesus era uma persona não grata, uma pessoa que não era muito bem-vinda no meio deles. E agora, diante de um quadro difícil, porque eu tenho a impressão, pela leitura do texto, Lucas não deixa claro isso, mas eu tenho a impressão que Jairo, sendo esta pessoa tão importante, ele tenha procurado os melhores médicos para tentar resolver ou reverter o problema da sua filha, que estava à beira da morte. E eu entendo que depois de muitas buscas, ele não conseguiu nenhuma resposta. E aí esse homem então olha e fica perguntando: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E aí vem à mente desse homem Jesus. Agora imaginem a luta que Jairo teve. Mas Jesus, tem que ser Jesus? Jesus é um arruaceiro, Jesus é um agitador. Eu sou presidente da sinagoga, eu tenho um nome a zelar, eu tenho um status a manter aqui de respeito com a sociedade, principalmente com a sociedade religiosa. Tem que ser Jesus? Eu acho que Jairo ficou num dilema enorme na sua vida, mas ele entendeu que o mais importante para ele, o que de fato tinha real valor para ele, era ver a sua filha restabelecida. E por certo ele já ouvira muito sobre Jesus. O texto, como eu li no início, dizia que uma multidão já estava esperando Jesus. Jesus era acompanhado por uma multidão, as pessoas iam atrás de Jesus, e ele curava, ele restaurava, ele ensinava. Por certo, Jairo já tinha ouvido a respeito desse Jesus que curava. Por certo, talvez Jairo já tivesse visto, entrando na sinagoga, um homem que agora não era mais leproso. Antes ele era leproso, agora ele era um homem são, curado, restaurado por Jesus, depois que foi procurar o sacerdote para comprovar a sua cura.
Talvez Jairo estivesse observando, lembra do texto que eu falei na primeira mensagem, daquela mulher que 18 anos andava encurvada. Talvez Jairo conheceu a história dela, de uma outra sinagoga, falando: olha, Jesus curou uma mulher que andava encurvada durante 18 anos na sua vida. Jairo então, por certo, ouvira sobre Jesus, mas ele estava resistente à ideia de ter que ir se encontrar com Jesus. Para Jairo, ir a Jesus e pedir ajuda deve ter sido um ato de esforço e humilhação consciente. De certa forma, ele não queria, pela sua posição, pelo seu status, ficar devendo algo a alguém, porque de fato Jairo queria ainda controlar a sua vida. Mas aí nós vemos que ele teve que abrir mão de tudo isso, do orgulho, do preconceito, e foi ao encontro de Jesus. Meus queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, muitas vezes nós temos que abrir mão de determinadas coisas na nossa vida para nós podermos dar um passo de fé em busca daquilo que realmente é importante para nós. O fato de Jairo ter aberto mão do orgulho, porque o orgulho entristece o coração de Deus. A Bíblia nos fala lá no livro de Provérbios, no livro da sabedoria, que o Senhor abomina, que o Senhor detesta os orgulhosos, mas Ele exalta o humilde. O orgulho traz então a autossuficiência de que sabemos tudo, podemos controlar tudo, de que temos o controle e temos as respostas para todas as coisas. Mas Jairo agora estava enfrentando um grande dilema na sua vida, porque ele não conseguiu achar uma resposta para a cura, para o restabelecimento da sua filha. Mesmo sendo ele um homem importante, mesmo ele tendo procurado vários médicos, mesmo ele tendo procurado várias pessoas sábias, cultas, que poderiam ajudar, não foi suficiente. E ele teve então que jogar o seu orgulho por terra e ir ao encontro de Jesus. E o texto nos mostra que ele vai ao encontro de Jesus, e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele então implora a Jesus, ele suplica a Jesus. Em outras palavras, Jairo está diante de Jesus dizendo: olha, eu estou aqui diante do Senhor, porque eu ouvi falar sobre o Senhor, mas estou aqui e peço, por favor, vá na minha casa, venha à minha casa, a minha filha está doente. Isso foi difícil para Jairo. A gente, olhando essa história muitos anos depois, parece que é simples, mas para ele não foi fácil. Mas ele tinha em mente que ele precisava buscar o que era melhor para a sua vida, e no caso, para a vida da sua família, da sua filha. Jairo então lançou mão do preconceito, daquilo que as pessoas diziam a respeito de Jesus, e foi ao encontro de Jesus. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, o que está impedindo você de se aproximar de Jesus? O que está impedindo você de buscar o melhor para a sua vida, que é Jesus? O que está travando você, ou está segurando você de tal forma que você não consegue acreditar, de tal forma que você não consegue conceber ou aceitar o fato de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo, viveu no meio dos homens, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vive nos céus, e por causa da sua morte na cruz, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, porque Ele se sacrificou no nosso lugar. O que tem atrapalhado você em enxergar isso? Muitas vezes a visão que a sociedade está tendo a respeito de Jesus é apenas como um homem que dividiu a história, um grande homem, ou talvez um grande profeta, assim como aqueles que seguem a Maomé, os islâmicos acreditam. Jesus não é o Filho de Deus, ele é apenas um profeta, como Maomé foi. O que tem impedido muitas vezes você de crer e entregar a sua vida a Jesus? Eu sei que nós vivemos num tempo onde tudo para nós hoje é visual, hoje é touchscreen. Nós vivemos nesse tempo. E eu tinha um pastor que dizia que nós vivíamos nesse tempo do push button, porque a gente quer respostas imediatas, né? Você vai lá, aperta o botão, cai o refrigerante,
ou você aperta o botão, coloca a moeda, tira seu ticket de estacionamento no parquímetro. A geração do push button, a geração do touch screen, porque a gente só acredita naquilo que nós estamos vendo, a gente só acredita naquilo que nós podemos tocar, a gente só acredita naquilo que eu tenho condições com esses olhos de poder contemplar. Jairo, para poder seguir, para poder ir até Jesus, ele teve que dar um passo de fé, rompendo tudo aquilo que estava atrapalhando ele enxergar e principalmente aceitar que Jesus Cristo era o melhor para a sua vida. Mas a história de Jairo não termina por aí, e não para nesse momento em que ele vai buscar Jesus. O texto continua, e a parte que eu fiz um salto no texto, conta um outro milagre que Jesus realizou na vida de uma outra pessoa, de uma mulher que tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, e esta mulher então vai, e ela toca nas vestes de Jesus. Olha a situação, Jesus chegou, a multidão se ajuntou com Jesus, e aí então você sabe, né, uma multidão, aquela aglomeração de pessoas ali, e aí o que acontece? Jairo se enfronha no meio dessas pessoas, chega até Jesus, e implora a Jesus que ele vá até a sua casa. Jesus diz que sim, Jesus resolve, vou lá Jairo, vou na sua casa. E aí então eles começam uma caminhada agora até a casa de Jesus. Mas o texto bíblico, ele nos mostra que Jesus estava caminhando, mas ele não estava indo sozinho, a multidão continuava com Jesus. Muitas pessoas queriam estar perto de Jesus, próximos de Jesus, não sei com qual intenção, qual a primeira intenção dessas pessoas, mas o fato é que elas queriam estar perto de Jesus. E aí aparece uma mulher que já tinha gastado o seu dinheiro, uma fortuna com médicos, tentando resolver o problema de uma hemorragia que ela possuía, que era intensa, e que a deixava debilitada. Muitas vezes ela não tinha condições nem de estar na sinagoga, nem de poder servir ao Senhor na igreja. E aí então esta mulher pensando, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Olha o ato de fé desta mulher. Ela não precisou falar com Jesus, ela não parou Jesus, ela não pediu Jesus nada, simplesmente ela foi entrando entre um e outro no meio da multidão, ela foi se apertando ali. Quando Jesus passou, aí ela viu que era Jesus, ela vai, segura, toca nas vestes de Jesus, talvez na barra da roupa de Jesus. E aí então o que acontece? Jesus para, e ele fala, alguém me tocou. Parece até brincadeira Jesus falar isso, porque todo mundo estava querendo tocar em Jesus, e até os discípulos disseram, mestre, tem muita gente que está tocando no Senhor. E ele falou, não, alguém me tocou de maneira especial. E aí nesse momento em que ele ficou parado, querendo descobrir ou deixar aquela mulher se apresentar, foi um tempo que Jesus estava ali, e Jairo talvez estivesse tenso, olhando assim, né? Se ele tivesse relógio, olhando para o relógio, meu Deus, vão lá na minha casa logo, porque minha filha está morrendo, e nós estamos aqui parados, não aparece ninguém, tem tanta gente tocando o Senhor, mas o que está acontecendo? Aí aquela mulher então se apresenta para Jesus, e ela partilha da história, da dor, da vida dela. Jesus então abençoa aquela mulher, porque ela foi curada pelo Senhor Jesus. Mas o texto nos diz que enquanto Jesus estava falando com a multidão, com aquela mulher, veio então pessoas conhecidas de Jairo, aqueles amigos que estavam partilhando do momento difícil da vida de Jairo, e eles chegaram perto de Jairo, tocaram em Jairo e disseram o seguinte, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha está morta. Meus queridos irmãos, eu fico pensando como é que foi isso na vida de Jairo. Receber a notícia que ele não queria ouvir. Receber a notícia que para ele era a última notícia que ele queria ter conhecimento naquele momento, naquela hora. Os seus amigos, infelizmente,
portadores de uma notícia não tanto quanto agradável, chegaram para ele e disseram: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha está morta. Na minha imaginação, que isso não está no texto bíblico, mas eu imagino a cena, eu vejo esse homem caindo, agora de joelhos, com o seu rosto em terra. Talvez ele tenha expressado um brado, um grito de amargura, de tristeza, porque a sua única filha, e ele tinha colocado toda a sua esperança, ou ele tinha colocado assim, a sua busca pelo melhor em Jesus, mas agora a sua única filha estava morta. Todo o seu sonho, tudo aquilo que ele havia pensado, a sua geração não teria mais continuidade, porque a menina estava morta. E eu penso que Jairo estava então olhando com o rosto em terra, entristecido por aquela situação. Aí ele se esqueceu da multidão, se esqueceu de todo mundo que estava ali. Mas Jesus nos ensina que nós devemos alimentar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Olha o que Jesus fala para Jairo. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jesus olha para aquele homem agora entristecido, cabisbaixo, sem esperança, e ele disse, talvez Jesus tenha tocado, segurado em Jairo e falou assim: Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jesus estava alimentando a esperança em Jairo, dizendo: Jairo, ainda há uma esperança. Esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. Jesus estava dizendo para Jairo: mesmo que a morte tenha vindo, ainda há esperança, Jairo. Ela vai ser curada. Jesus não falou que ela ia ser ressuscitada, mas que ela ia ser curada. A palavra usada ali por Lucas foi realmente de cura, de trazer, de restabelecer alguém enfermo. Quando a gente fala em esperança, eu me lembro de um trecho do escritor, também filósofo, Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia. E são 3 livros falando a respeito dessas histórias que ele conta. E num desses livros, ele menciona uma frase que estava como se fosse numa placa na porta do inferno. E ele diz o seguinte: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Dante Alighieri, na Divina Comédia, quem nunca leu, quem nunca viu, ele tratou sobre o inferno, ele tratou sobre outros assuntos como purgatório, e ele foi tratando sobre essas questões, principalmente o pós-morte. E aí para ele, então, na porta do inferno, tinha essa placa. Porque aqui dentro, na visão dele, lá no inferno, não tem esperança. Aqui é um lugar de desespero. Aqui é um lugar de agonia, aqui é um lugar de sofrimento. E a nossa alegria, a nossa confiança, muitas vezes ela é forjada ou ela é firmada na esperança que nós podemos ter, na esperança que nós podemos alimentar. E em quem nós podemos alimentar essa esperança? Em Jesus. Em Jesus. Jesus disse para Jairo: tão somente creia e ela será curada. O mundo sempre vai tentar nos colocar dentro de um formato, de uma configuração, que ele entende que o caos é normal, que as coisas estão acontecendo porque isso é normal. E o que acontece? Quando nós começamos a aceitar o caos como normal, por causa da formatação que o mundo tem tentado nos dar, nós perdemos a esperança. Nós começamos a deixar passar ou escapar aquela esperança de que ainda assim pode melhorar, de que as coisas podem melhorar. Muitas vezes nós já estamos tão desanimados, né, irmãos, com o que está acontecendo no nosso país. No momento missionário foi falado sobre a crise, a seca que já existe no Nordeste.
Engraçado que a seca no Nordeste já existe há tanto tempo, né? E a gente sabe dessa história, mas quando a seca começou a atingir a região Sudeste, aí nós entramos numa crise hídrica. Por que será? Porque a seca, quando começou a atingir a região Sudeste, começou a atingir o bolso das pessoas, começou a perder dinheiro, a ter perdas financeiras. Aí as pessoas começaram a achar que estamos numa crise. Nós já estamos numa crise há muito tempo, mas agora está mais enfatizado isso. E aí o que acontece? A gente olha para todas essas coisas acontecendo, essa realidade, essa falta talvez de responsabilidade, de gerenciamento no nosso país, a falta da responsabilidade individual de cada um de nós também com o meio ambiente, e aí a gente percebe o quê? A nossa esperança vai se acabando, porque nós vamos nos acostumando com o caos. Mas eu quero dizer o seguinte, que vale a pena nós continuarmos lutando por aquilo que importa. Vale a pena nós continuarmos sonhando num país, num Brasil, onde nós possamos acabar ou possamos diminuir com a desigualdade social. Vale a pena nós continuarmos sonhando e lutando por um Brasil que vai conhecer o Senhor Jesus, onde o Senhor Deus vai se tornar o rei desta nação. E aí ela vai mudar por completo. Vale a pena, irmãos. Não podemos abrir mão disso, porque nós cremos num Cristo, no Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E Ele é Senhor, porque sendo Senhor, podemos ter esperança de que Ele vai nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Jesus é o nome, ou é uma transliteração do nome Josué, Yeshua, que significa Yahvé é a salvação. Este nome nos dá esperança de que por Ele encontraremos assim o descanso para a nossa vida, para a nossa alma cansada, fadigada por tantas coisas que estão nos pressionando. Cristo, essa palavra indica ser o Salvador, o escolhido de Deus, aquele que foi designado para ser o Redentor da humanidade. Crendo nele, temos a esperança de estarmos no caminho certo, sem chance alguma de perecermos. Por isso que, como Jairo, nós precisamos alimentar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Salmo 62, versículo 5 nos diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 23 nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professemos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Jesus é fiel. E Jesus então disse para Jairo: Jairo, não temas. Não deixe que essas palavras desanimadoras, não deixe que essa pressão da sociedade atrapalhe você enxergar e ter esperança para experimentar algo de Deus na sua vida. Não temas, creia somente. E com essas palavras eu entendo que Jesus também deu um toque para que Jairo pudesse exercitar a sua fé, mesmo quando tudo diz o contrário. Exercitar a sua fé, mesmo quando tudo diz o contrário. O texto nos diz que Jesus chegou até a casa de Jairo. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. As pessoas que estavam ali já tinham consciência de que a menina estava morta, e elas estavam solidarizando-se com Jairo, com a família de Jairo. Estavam chorando, estavam lamentando, apesar de ter algumas pessoas que muitas vezes elas eram pagas para poder estar em determinados momentos de funeral para chorar. Mas ali estavam as pessoas chorando, lamentando. A vida se acabou naquela casa, não existia mais chance, a vida passou por ali. E aí Jesus chega e diz o seguinte: olha, não chorem, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E aí, irmãos, eu fico pensando que cena engraçada essa. Estava todo mundo chorando lá, lamentando, talvez batendo no peito, algumas pessoas com um choro talvez desesperador, por aquilo que havia acontecido, por uma menina tão nova, de 12 anos, morrer. E aí Jesus diz: não chorem, porque ela não está morta, dorme. O texto nos diz que as pessoas começaram a rir de Jesus,
começaram a zombar de Jesus, riram da palavra de Jesus. Olha que contrassenso nesse ambiente. Um ambiente de dor, de choro, agora se transforma num ambiente de comédia, porque todo mundo estava rindo, talvez dando gargalhadas a respeito de Jesus, pelo fato dele dizer que ela não estava morta, mas dormia. E aí então Jesus pede para que todas as pessoas saiam, ficando apenas Jairo, a sua esposa, Pedro, João e Tiago. E eles entram ali naquela casa. E aí os irmãos sabem o que acontece. Jesus vai, toca naquela menina e diz: menina, levante-se. E a menina se levantou. E aí Jesus manda que deem comida para ela. E eles alimentam a menina. E Jesus pede para que eles não fiquem espalhando isso, porque ele não queria autopromoção, mas era um momento em que ele entendia que aquela família precisava desfrutar e conhecer e experimentar o cuidado e a bênção de Deus, e não precisava ficar aí fazendo uma autopromoção a respeito do que Jesus pode e faz nas nossas vidas. O mundo diz que não tem jeito, as pessoas dizem que não, até mesmo as situações que a gente vive podem dizer que não, mas a fé pode reverter as situações por completo. Talvez você, meu querido, já tenha ouvido alguém dizer para você assim: olha, aquele seu irmão não tem jeito, vai continuar daquele jeito mesmo, vai morrer daquele jeito mesmo. Talvez você, pai, ou você, mãe, já tenha ouvido alguém dizer o seguinte: olha, o seu filho ou a sua filha não tem jeito, vai continuar daquele jeito ali e vai morrer. Não sei o que pode estar acontecendo, mas alguém pode estar dizendo isso para você, que não tem jeito. Talvez alguém diga para você: olha lá, aquela sua vontade de melhorar lá no seu emprego, não tem jeito, aquele chefe, ele é muito cruel, ele é muito egoísta, você não vai conseguir. Muitas vezes as pessoas com quem nós vivemos e convivemos, tomadas pelo caos, pela tristeza, pela falta de esperança, elas vêm com uma palavra dizendo: não tem jeito. Mas no texto que eu li da palavra de Deus, e eu creio nesse texto, eu vejo o contrário. Eu vejo um Jesus que, mesmo diante da palhaçada que muitos fizeram rindo dele, pela fala que ele proferiu, ele disse para Jairo: ainda há um jeito. Talvez você esteja dizendo, meu querido irmão, meu querido ouvinte, tudo é impossível. Deus diz em Lucas 18, 27, tudo é possível. Talvez você esteja dizendo: eu já estou cansado. Deus diz: eu darei descanso. Mateus 11, 28 a 30. Talvez você esteja dizendo o seguinte: olha, ninguém me ama de verdade, ninguém me ama. Deus diz: eu te amo. João 3,16, João 13,34 nos mostram textos que falam sobre este amor de Deus que é incondicional. Talvez você esteja dizendo o seguinte: olha, diante de tudo que está acontecendo na minha vida, eu não tenho mais condições. Deus diz: a minha graça te basta, ela é suficiente para você. 2 Coríntios capítulo 12, 9. Talvez você esteja num momento tão difícil da sua vida que você esteja dizendo, como Jairo: não há saída, minha filha morreu, não tem outro jeito. Deus diz: eu guiarei os teus passos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Talvez você esteja dizendo: eu não posso fazer. Deus diz: eu posso fazer tudo. Filipenses 4, 13. Talvez você esteja dizendo: eu não mereço perdão, eu não consigo ser perdoado. Deus diz: eu te perdoo. 1 João 1, 9, Romanos 8, 1. Talvez você esteja dizendo: eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Deus diz: eu não te dei um espírito de medo e não te deixarei. 2 Timóteo 1, 7. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho fé. Mas a palavra de Deus, o próprio Deus nos diz: eu dei a cada um uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. E Hebreus 13, 5 nos diz: eu nunca te deixarei e não te desampararei. Meus queridos, para que de fato Jairo pudesse entender que valia a pena lutar pelo que realmente importa, no caso da história de Jairo, a sua família, ele aprendeu então
que ele precisava buscar o melhor para a sua vida, que ele precisava alimentar a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, e que ele precisava exercitar a sua fé, porque crendo, Deus faz milagres na vida das pessoas. Hebreus 11, 1 e 6 nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. A fé, eu não gosto de ficar dizendo que a fé move a mão de Deus, porque Deus vai mover a sua mão do jeito que Ele quer. A gente não consegue mudar a vontade de Deus, Deus é imutável, mas a fé, ela sensibiliza o coração de Deus, e por causa da nossa fé, Deus, Ele vem e age no nosso meio, no seu tempo, na sua hora, de maneira sobrenatural e espetacular. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, muitas coisas que eu pude experimentar, vieram especificamente por coisas de atos de fé, de confiar, de depender, de crer. A música que nós cantamos aqui, pode o mar se levantar, mas eu vou descansar no Senhor. Depois cantamos uma música do Deus do impossível, aquele que pode fazer o que as pessoas acham que é impossível, mas Ele faz. Eu creio nesse Deus, e é por isso que enquanto eu tiver forças, enquanto tiver vida, eu vou estar pregando e falando desse Deus, do Deus do impossível, do Deus que se levanta sobre o mar, do Deus que nos dá descanso, do Deus que segura a nossa mão, do Deus que caminha conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Esse é o Deus que move montanhas para abençoar o seu povo. Jairo descobriu, no encontro com Jesus, que valia a pena lutar pelo que realmente importa. Agora, irmãos, uma coisa que eu penso, o que eu vou falar agora não está no texto bíblico, em nenhum dos evangelhos, você não vai encontrar isso lá, mas é fruto da minha imaginação, daquilo que eu entendo que deve ter acontecido na vida da família de Jairo, depois que Jesus foi embora. Jesus curou a filha de Jairo, ela estava viva, saudável, sadia, e aí todo mundo foi embora, a multidão, Jesus, os discípulos, os amigos, e eu vejo agora um momento da família, Jairo, a sua esposa e a sua menina. De repente a menina estava lá no quarto dela, e Jairo já estava no seu quarto, talvez sentado lá na cama, pensando, meditando em tudo o que aconteceu, desde a sua ida até Jesus, até quando Jesus veio à sua casa e curou a sua filha. Talvez Jairo estivesse pensando sobre isso. Volto a dizer, isso não está na Bíblia, é apenas uma reflexão da minha parte. E aí o que acontece? A mulher de Jairo, como toda mãe, cuidadosa, zelosa, mesmo que os filhos não saibam, mas as mães fazem isso. Você está dormindo lá muito tempo, a mãe vai lá no seu quarto, ela olha para ver se está tudo bem. Eu entendo que aquela mãe, ela abriu a porta para ver a menina, e lá estava então a filha dela, deitada na cama, num sono de anjo, respirando. De repente a mãe vai lá e cobre um pouquinho a filha, porque ela viu, a minha filha está viva. E aí o que acontece? Ela encosta a porta, caminha para o seu quarto, e ela então entra no seu quarto, e lá ela vê Jairo, sentado na cama. Aí eu vejo aquela mulher, ela se aproximando de Jairo, do seu esposo, se colocando diante dele. Talvez ela se agachou, arrumou Jairo, levantou a cabeça dele para ele poder ficar olhando para ela, olhando face a face para ela. E ela disse o seguinte: Jairo, eu quero dizer um negócio para você. Vou dizer uma coisa muito séria para você agora. Eu sou a mulher mais feliz deste mundo, porque eu tenho um marido que lutou pelo que realmente importa. Eu sou a mulher mais feliz deste mundo, porque eu tenho um marido que trouxe Jesus para dentro dessa casa.
Eu sou a mulher mais feliz desse mundo porque eu tenho um marido que trouxe Jesus, e Jesus trouxe vida para dentro da nossa casa. A morte foi embora, vida voltou a existir aqui em casa. Os sonhos renasceram, os sonhos voltaram à tona. Por isso, Jairo, eu quero dizer que eu amo muito você, e eu sou feliz por ser casada com você. E aí, na minha imaginação, fecha-se a cena com um belo beijo romântico entre Jairo e a sua mulher. Mas é o que eu imagino, porque essa história, ela teve um término a partir do momento que Jesus curou aquela menina. Mas nós, que participamos do ambiente familiar, que temos pai, que temos mãe, que temos filhos, nós muitas vezes imaginamos as coisas que poderiam ter acontecido depois. E eu vejo aquela mulher olhando e vendo o seguinte: Jesus veio até a minha casa, Jesus trouxe vida para a minha casa, Jesus restaurou os meus sonhos, Jesus restaurou a minha alegria, Jesus restaurou a minha esperança. E é esse Jesus que eu prego todos os domingos para vocês, vocês que nos visitam, e para vocês, meus queridos irmãos. É esse Jesus que nós temos que pregar sempre, esse Jesus que, quando Ele vai na nossa casa, Ele restaura a vida, Ele restaura os sonhos, Ele restaura a esperança. Eu não sei o que está morrendo na sua vida. Talvez você está perdendo os seus sonhos, talvez você esteja perdendo a sua esperança, talvez você esteja perdendo a alegria de viver em comunidade, de estar na igreja. Talvez você esteja perdendo a alegria de estar na sua própria casa. Eu atendi um rapaz há alguns meses atrás, em que ele dizia, muito bem colocado na sua vida profissional, ganhava muito bem, tinha uma boa casa, um apartamento, uma esposa bonita, também inteligente, uma mulher que trabalhava e estudava. Mas ele estava dizendo para mim que ele estava passando por uma crise tão grande na sua vida, uma crise existencial, por não saber se de fato era aquilo que ele deveria estar fazendo na vida dele, que ele perdia a alegria de voltar para casa. Ele olhava o horário, estava na hora dele sair do trabalho, e ele falava assim: poxa, eu tenho que ir para minha casa. Porque ele entendeu e transformou a sua casa naquele lugar de tristeza, de desesperança, naquele lugar de sonhos perdidos. E aí então eu tive que conversar com ele, falar exatamente essa história de Jairo para ele, falando que só em Jesus nós conseguiremos a restauração dos nossos sonhos, da nossa esperança e da vida. Encontros que mudam vidas. Jairo experimentou isso quando foi até Jesus, porque ele lutou pelo que realmente importa. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa trazer esperança, motivação, alegria e, acima de tudo, vida, que Jesus concede a cada um de nós. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esse tempo, quando nós podemos ler a Tua palavra, olhar para a vida de Jairo e observar que ele enfrentou dificuldades, mas escolheu lutar pelo que realmente importa. Jairo foi um homem que nos deixou um exemplo, mas Jesus Cristo, ó Pai, Jesus Cristo é fantástico, é fenomenal. Ele faz com que aquilo que parece morte tome aspecto de vida. Ele ressuscita os nossos sonhos, a nossa alegria, a nossa esperança, e acima de tudo, Ele nos coloca diante do Pai, diante do Senhor, porque Ele nos dá vida e vida em abundância. Que nós possamos ser pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Que o fato de nós entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus, a nossa confiança nele, seja, ó Pai, o passo que nós estamos dando em direção a Jesus, para recebermos o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa vida, da nossa alma, ó Pai. É isso que nós aprendemos, Senhor, é isso que nós queremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.